Agora estamos lascados! Um dos maiores benefícios da mídia física foi revogado pela Sony? Bom, vamos entender a treta que aconteceu logo ontem de noite, mas nem no final de semana tem paz agora. Preciso saber definitivamente se você vai poder agora vender ou não a sua mídia física para comprar um jogo novo, para trocar com um amigo e todos aqueles benefícios que a gente sabe que somente a mídia física tem. Bora lá resolver esse problema. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal segunda-feira falando de treta. E nessa treta de hoje a gente vai falar então sobre o que tá acontecendo com o caso dos jogos para PlayStation, né? Porque agora tá rolando aí esse papo de que a Sony proibiu de fazer as vendas desses jogos, que os termos de uso foram atualizados e agora já não é mais possível. Eu vou trazer para vocês aqui todas as informações mastigadas, então já sabe, deixa o like aí no vídeo para dar aquela fortalecida pela informação, pela qualidade aqui do conteúdo que vocês estão recebendo nesse momento, beleza? Não vai esquecer, hein? É claro! Ontem foi feito um AUE em cima de uma cláusula, de um contrato que a Sony tem, né? Dos termos de uso da PlayStation Store da Nova Zelândia / Europa. E nessa cláusula diz aqui expressamente que você não deve revender jogos em disco ou digitais, a não ser que seja expressamente autorizado pela Sony e pela publicadora, caso a publicadora seja de outra empresa. E o que acontece, galera? Essa cláusula aqui, né, ao contrário do que muitas pessoas estão confundindo na internet, primeiramente, não é uma coisa nova, tá? Essa cláusula aqui já é bastante antiga na PSN e ela já tem pelo menos aí cerca de uns 10 anos. Aí vocês devem estar se perguntando, mas pô, Lorde, se isso aí já tem cerca de 10 anos, por que tá vindo à tona só agora? Galera, o que acontece é o seguinte, pelo que parece, ela é uma cláusula de adaptação obrigatória que a Sony teve que colocar nos termos de uso lá da União Europeia, já que os termos podem variar de acordo com cada região e país em que a Sony atua. Então, por exemplo, se você está aqui no Brasil, saiba que desde já não tem com que se preocupar. Nos termos de uso da PSN no Brasil, do serviço da Sony no Brasil, do PlayStation, não existe qualquer cláusula que impeça que você, como usuário, faça a revenda dos seus jogos em mídia física. Você pode fazer o que você quiser com esses jogos, que não tem problema nenhum. E essa cláusula aqui, galera, que tá sendo polêmica nesse momento, acreditem, não é novidade, tá? A gente fala que não é novidade porque o próprio Shuhei Yoshida, que você já conhece muito bem pelo nome, né, um dos cabeças ali da Sony, lá em 12 de novembro de 2013, especificou sobre essa cláusula. Se você está preocupado com os nossos termos de serviços europeus, confirmamos que você pode vender ou compartilhar seus produtos de PlayStation 4 em disco, inclusive na União Europeia. Ou seja, o que a Sony está fazendo aqui? Ela está indo contra os próprios termos, o que dá a entender o seguinte, a empresa meio que é obrigada a colocar isso lá no termo contratual dela, porém, ela publicamente abre mão, vamos dizer assim, né, dessa cláusula com relação a discos. E já que esse contrato não foi modificado desde aquela época até agora, isso significa que ele também se aplica ao PlayStation 5, já que a mídia física também está presente no console.
Isso significa, meus amigos, que a menos que você fosse lá, né, daqueles países da União Europeia, não existiria nenhum motivo para você ter qualquer tipo de alarde ou preocupação com essa notícia. Ainda bem. Até porque, galera, se a Sony proibisse o compartilhamento dos discos ou a revenda deles, ela estaria indo contra a própria política que a empresa tem publicamente com os usuários. Inclusive, não vamos nos esquecer que a Sony fez um sucesso absurdo no marketing contra a Microsoft lá também em 2013. Lembram daquele vídeo do próprio Shuhei Yoshida fazendo compartilhamento ali, que mostrava como fazer o compartilhamento de jogos do PlayStation 4, fazendo uma sátira, né, com as restrições que a Microsoft estava colocando no Xbox One anunciadas na E3 daquele ano? Pois é, aquele vídeo foi um marco da zoeira no mundo dos consoles. E aí a Sony ia estar simplesmente jogando fora toda aquela mitada que ela fez naquela época. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Ainda que essa cláusula existisse e a Sony fosse publicamente contra a revenda, né, desses jogos em mídia física ou qualquer coisa do tipo, por exemplo, ela não teria como impedir, né? Ao contrário da mídia digital, ela não teria como impedir isso de acontecer, porque não tem como você vincular o disco com o console que ele está sendo reproduzido, e provavelmente também seria inviável fazer uma linkagem do disco com a conta da PSN que usar ele pela primeira vez. Porque e se acontecer da sua conta ser banida, por exemplo, ou você tomar uma suspensão, né, ou qualquer outra coisa do tipo, você esquecer a senha, você não ter mais acesso, você nem lembrar do e-mail ou senha que você utilizava, você perde o disco por causa disso? Isso aqui provavelmente iria acarretar em diversos problemas judiciais para a Sony e seria uma dor de cabeça gigantesca. Então, ainda que essa cláusula fosse válida e a Sony concordasse 100% com ela e não deixasse expressamente falando que a galera fizesse isso com a mídia física, ela praticamente não teria como impedir que isso acontecesse. Então, é como você tentar dar murro em ponta de faca. É muito mais fácil a empresa publicamente ser a favor e deixar, né, ter esse benefício do que lutar contra uma coisa que não tem como ser impedida, beleza? Então, galera, essas eram as informações a respeito dessa bomba aí que vocês viram. Podem ficar despreocupados, né? Eu sei que muita gente aí da Xbox ficou ansiosa, né? Vocês acharam que vocês iam fazer a zoeira hoje, mas não foi hoje, hein? Não foi hoje. Não adiantou querer ficar aí comemorando só porque a Microsoft matou as mídias físicas no Xbox. Não vem querer reverter a situação não, querer virar a mesa, tá? Aqui não vai rolar. E é isso, galera. Então espero que tenha ficado muito bem esclarecido aí pra vocês. Vejo vocês então no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.